Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia, meus queridos alunos e alunas do primeiro ano da Rede Municipal de Rosário. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Fernanda Matos, da Unidade Escolar Sítio do Pica-Pau Amarelo. Estou mais uma vez aqui com vocês, fazendo parte deste projeto incrível que foi pensado pela Prefeitura de Rosário e está sendo executado pela Secretaria Municipal de Educação. Que projeto é esse, criançada? Em cada casa uma escola, nós iremos até você. E aqui nós estamos. Hoje nós vamos iniciar com uma historinha muito bacana de uma borboletinha. Mas olha, prestem bem atenção nessa história. Olha só. Essa história é de sono, de muito sono. E era tarde, já estava muito tarde. E essa história aconteceu com uma borboleta chamada Antonieta. E já estava na hora de dormir. A borboleta Antonieta estava com sono, se espreguiçando com muito sono. Mas a borboleta, mesmo com sono, ela não queria dormir. Então, ela bateu as asas e voou. Ela voou bem para o alto. Depois, ela bateu as asas e voou bem para baixo. Depois, ela bateu novamente as asinhas, mesmo com sono, mas bateu as asinhas e voou para o lado. Logo depois, ela bateu novamente as asinhas e voou para o outro lado. Depois, o que ela fez? Ela fez um círculo pelo céu e pousou bem num galho. Depois que ela pousou no galho, ela bateu mais um pouquinho as asas dela, deu um bocejo, deu outro bocejo, e enfim, ela foi fechando os olhinhos e dormiu. Essa é a história de quem que eu acabei de ler para vocês? Da borboleta Antonieta. Vocês gostaram dessa história? Eu espero que tenham gostado. Então vamos conversar um pouquinho sobre essa história? Vamos acompanhar aqui na televisão algumas perguntinhas que vão nos ajudar a entender um pouquinho essa história. Então olha só. Como é o nome da história que nós lemos? A borboleta Antonieta. E quem é o personagem dessa história? É exatamente uma borboleta. E qual é o nome dessa personagem da história? Como é o nome dessa borboleta? Antonieta. Como ela é? Ela é uma borboleta muito bonita. Ela é brilhosa e tudo mais. E onde é que ela vive? Onde é que ela estava vivendo? Ela estava pairando ali perto das árvores e tudo mais. E o que essa borboleta faz? Ela adora o quê? Voar. E ela voou para o alto, ela voou para baixo, ela voou para um lado e para o outro. Mas só que teve uma coisa que aconteceu nessa história desde o começo. E o que foi que eu disse para vocês no começo? Que era uma história que dava o quê? Sono, muito sono. Porque já era tarde e estava na hora de acontecer o quê? Estava na hora da borboleta dormir. Então agora a gente já está nessa sexta pergunta. O que aconteceu na história? A borboleta já estava tarde demais. Então ela tinha que fazer o quê? Ela tinha que dormir. E a borboleta, ela estava com sono? Sim, ela estava com sono. Mas ela queria dormir? Não, ela não queria dormir. Parece às vezes com alguns de vocês em casa, não é verdade? Que está morrendo de sono, mas não quer dar o braço a torcer que quer dormir.
Tá com sono, mas não quer dormir porque quer olhar televisão, ou quer brincar, quer fazer alguma outra coisa e haja a mamãe, ou a vovó, o papai, tá chamando, menino, vai dormir, tá na hora, menino. E assim foi com a borboleta. Então, meio que para espantar o sono, o que foi que ela fez? Ela resolveu voar, deu as rasantes lá pelo céu, né? As vazantes dela. Ela voou para um lado, primeiro ela voou para o alto, depois ela voou bem para baixo. Aí ela voou para um lado, depois ela voou para o outro lado. Depois ela deu uma voltinha em círculo e parou onde? Parou em um galho. Depois que ela parou nesse galho, ela dormiu? Não. Ela fez o que ela sempre fazia antes de dar algum dos voos dela. Ela bateu as asas. Ela bateu as asas e ela começou a sentir que realmente já estava na hora de dormir. Ela fechou os olhinhos e ela dormiu, enfim, não é? Pois então, é uma história também que traz pra gente a questão de você não ser teimoso. Ela estava sendo o quê? Teimosa, porque já era tarde e ela é uma borboleta, como eu digo sempre lá em casa, que é uma borboleta criança, uma borboletinha. E ela tinha que dormir cedo, mas só que ela não queria dormir cedo. Aí o que foi que ela resolveu fazer? Mesmo com sono, resolveu ser teimosa e a não se entregar. Aí na hora voou, foi muito, cansou, aí foi que ela, enfim, resolveu dormir. Pois então, meus amores, nós vamos agora aqui, ó, voltar para o nosso quadro, que eu trouxe para vocês a história da borboleta, mas ela escrita. E tem algumas partes que estão sem palavrinhas. É que nós vamos agora verificar qual é a palavrinha que nós devemos colocar, retomando a história que eu acabei de ler para vocês. Esse texto, como vários outros textos que eu já trouxe para vocês, a tia Raíssa já trouxe, também a tia Rosinha trouxe, que vocês sempre vão ter contato, sempre vocês vão ter contato, mesmo que você ainda não leia, que você esteja aprendendo. A gente precisa compreender que o texto, a história, ela é lida para vocês, ela é contada para vocês, mas ela é uma história escrita. E toda escrita, ela tem uma forma de acontecer. Eu não vou pegar o meu caderno e vou escrever de baixo para cima. Eu posso fazer isso? Vai ficar até estranho, eu não vou nem compreender o que eu escrevi ali, né? A história, a lógica de tudo. Mas quando eu pegar o meu caderno para escrever um texto, ou mesmo copiar algum texto, alguma atividade, como é que nós fazemos? A gente copia de cima para baixo. Então, eu tenho a ordem no meu caderno, eu vou começar a escrever de cima para baixo. Mas aí, será que eu posso começar a escrever de qualquer lado, de um lado para o outro, o lado que eu quiser escolher? Também não. Nós vamos fazer de conta que esse texto grande aqui é o nosso caderno. Lá no seu caderno, você vai começar a escrever aqui de cima, que você coloca o nome da escola, coloca a data, o nome da sua cidade, coloca o seu nome e coloca do que é a atividade. Então, isso você vai sempre fazer, ó, daqui desse movimento da esquerda para a direita. Por que a tia Fernanda fez questão de ficar assim de costas para vocês? É para a gente entender que essa aqui é a minha mão esquerda, ó, a mão esquerda. E essa outra é a minha mão direita. A mão que a maioria das crianças e das pessoas escreve é com a mão direita. Mas tem os colegas que escrevem com a mão esquerda, são as pessoas que são canhotas. Mas olha só, a minha mãozinha que a maioria escreve, que é a mão direita, nós vamos pegar a nossa mãozinha com o lápis, porque vocês ainda não utilizam caneta, não é verdade? E a gente vai começar a escrever da esquerda para a direita, tá certo? Então, o seu caderno, ele vai ter um monte de linha. E você vai começar na linha certinho, fazendo essa movimentação, olha só, fazendo a movimentação da escrita até o finalzinho da linha. Se for um texto
que ele tem parágrafos, você vai colocar 2 dedinhos depois ali da margem. O que é a margem no caderno? É aquela linha que tem uma linha no caderno, aí ali você coloca 2 dedinhos, aí você vai fazer a escrita e sempre iniciando um texto ou uma questão com qual letra? Qual é o tamanho da letra? A letra maiúscula, tá certo? Então, essas coisinhas a gente começa a aprender onde? Agora, no primeiro ano. Para quando a gente for avançando, a gente não tá usando o caderno de forma errada, né? Então, você terminou a primeira linha de escrever, você vem para a segunda linha. Você não vai pular 2, 3 linhas, tá? Você vai escrever logo na linha seguinte até o finalzinho. Agora, quando for uma atividade que a sua professora ou o seu professor passar, primeira questão, por exemplo, escreva as vogais. Aí você vai deixar 2 linhas em branco para poder você escrever ali as vogais, tá? Mas quando a gente for utilizar o caderno para a gente fazer a escrita de um texto ou de uma atividade, a gente sempre vai usar as linhas sequenciadas, uma embaixo da outra, tá certo? E sempre com esse movimento, de cima para baixo e da esquerda para a direita. Eu não posso fazer uma escrita da direita para a esquerda, é até complicado para a gente, né? Tem gente que consegue, tem uma habilidade assim incrível, mas é sempre da esquerda para a direita. Beleza. Sabendo de tudo isso, olha só o nosso texto, a borboleta Antonieta. E ela, ó, tá faltando espaço, vamos então preencher? Eu trouxe aqui as palavrinhas pra gente ir colocando. Olha só, essa é uma história de sono, muito sono, ó, eu já falei aqui sono, coloquei 3 pontinhos, que aqui é uma reticências, em seguida eu vou completar exatamente com essa palavrinha. Essa é uma história de sono, muito sono. Era tarde, muito tarde também, olha só, muito tarde. E aconteceu com uma borboleta chamada Antonieta. Era hora de dormir. A borboleta, como é o nome da borboleta? Antonieta. Olha, até a tia fez um pouquinho grande demais aqui, ó. Mas eu vou colocar bem aqui embaixo. Pronto. A borboleta Antonieta estava com sono. Muito sono. Vocês perceberam que ela repete algumas palavrinhas? Mas ela não queria o quê? Ela não queria dormir, mesmo estando com sono. Então ela bateu as... Borboleta bate o quê, gente? Bate as asas. Então ela bateu as asas e voou para o alto. Bateu as asas e... Depois que ela bate as asas, ela faz o quê? Ela voa. Então, bateu as asas e voou para baixo, que é o contrário de alto. Primeiro ela voou para o alto, depois foi para baixo. Olha só. Depois, ela bateu o quê? As asas. A tia até já falou bateu, né? Oh, que ideia! Então, depois, bateu as asas. Bateu as asas e depois que bate as asas, faz o quê? Voa, né? Então, ela bateu as asas e voou para o lado. Depois, bateu as asas e voou para o outro lado. Então, voou para um lado, depois para o outro lado. Depois, fez o quê? Fez um círculo. Pousou em um galho. Olha só. Ela pousou em um galho. Bateu um pouco as... O que borboleta bate? As asas. Então, novamente aqui. Ela bateu um pouco as asas, deu um... O que foi que ela fez? Depois que ela pousou no galho, bateu as asas, ela abriu a boca, né? Que é o que a gente diz, como é o nome? Ela bocejou, né? Ela deu um bocejo. Bateu as asas e deu outro bocejo. Depois fechou os olhinhos e, enfim,
texto da borboleta Antonita. E o que nós vamos ver agora são algumas palavrinhas que eu peguei do próprio texto e peguei palavrinhas das letrinhas que nós já trabalhamos nos meses de outubro e logo no início do mês de novembro. Vamos lá então? Eu peguei aqui algumas palavrinhas, só que elas estão separadas em quê? Em sílabas. Porque você percebe que quando nós falamos, tem uma pausa. A gente não fala a palavra toda de uma vez. Até para a gente falar, a gente precisa respirar, precisa de uma pausa. Quando eu vou falar a palavra borboleta, né? Olha como eu vou falar. Borboleta. Como é a minha pronúncia? Olha como ela é mais calma. Borboleta. Imagina se eu falasse tudo de uma vez. Você não ia entender. Então vamos lá. Eu trouxe aqui algumas palavrinhas. Olha só. Lá. Olha só que palavrinha é essa? Fivela. A palavra fivela tem a letra F que nós trabalhamos e tem a letra V que nós trabalhamos o. Não foi isso? Pois então, a palavra fivela. Quantas vezes eu abro a boca para falar a palavra fivela? 3 vezes. Fivela. Eu abro a boca 3 vezes. Então, a palavrinha fivela, ela tem 3 sílabas. A palavra fivela tem 3 sílabas. Vamos ver aqui outra palavrinha. Olha só. A palavra tarde. Eu já trouxe separado em sílabas. Olha só. Tarde. Tarde. O E no finalzinho tem som de I. Vocês já sabem disso. E eu tenho aqui a letra R. Quando eu vou fazer a separação silábica, esse R não pode ficar só e ele não pode ir para outra sílaba. Olha a minha pronúncia. Tarde. Tarde. A palavra tarde tem quantas sílabas? Ela tem 2 sílabas. Olha só. 2 sílabas. Outra palavrinha que eu trouxe para vocês aqui também é a palavra dona. Dona. A palavra dona tem a letra D que nós já trabalhamos. E ela tem quantas sílabas? Também tem 2 sílabas. Olha só, 2 sílabas a palavra dona. E eu tenho uma outra palavra, que é uma das palavras que nós repetimos no começo, logo do nosso texto, algumas vezes. É a palavra sono. Olha só, sono, sono. Percebam o som do O e o som do U. Sono. Por que eu falo aqui como se fosse um U? Porque o O está no final. Então, O no finalzinho da palavra tem som de U. Sono. Tem quantas sílabas? 2 sílabas também. Olha só. Sono também tem 2 sílabas. Outra palavrinha que eu trouxe aqui para você é uma palavrinha que se refere às asas da borboleta. O que ela fazia com as asas dela? Ela batia, né? Então, bateu as asas. Olha só. Bateu. Bateu. Então, bateu tem 2 sílabas. Eu não vou falar a palavra bateu assim, ó. Bateu. Não é assim. A pronúncia é bateu. Bateu. 2 sílabas apenas. Outra palavrinha aqui, olha só, essa palavrinha aqui ela é gigantesca, enorme, olha só. Será que você já sabe que palavra é essa? Faltou mão aqui, né? Olha só. Borboleta. Ó, borboleta, que é exatamente o personagem da nossa história. A palavra borboleta tem quantas sílabas? Quantas vezes eu abri a minha boca? Olha só. Borboleta. Borboleta, ok? Então, a palavrinha borboleta, ela tem quantas sílabas? Ela tem 4 sílabas. Tá certo? Beleza. Outra palavrinha que eu trouxe aqui para vocês
é a palavra banda. Olha só. Banda. Banda. A palavra banda tem quantas sílabas? 2 sílabas. Prestem atenção que eu tenho aqui um N, que ele estaria sobrando. E na hora que eu fosse separar, às vezes dá um pensamento assim, rapaz, acho que eu vou deixar essa letra N sozinha ali, ó. Mas eu não posso. Olha a minha pronúncia. Banda. Banda. Beleza? Ela tem 2 sílabas. A palavrinha banda tem 2 sílabas. Então, eu tenho aqui uma outra palavrinha. Vamos ver aqui que palavrinha é essa. Ah, super fácil. Olha só. Eu tenho a palavra nome. Nome. Tenho certeza que vocês já estão habituados com essa palavrinha, porque a gente sempre escreve ali no cabeçalho da escola, né? Então, nome. Tem quantas sílabas? Tem 2 sílabas também. Eu abri a boca 2 vezes para pronunciar a palavra nome. Outra palavrinha que eu tenho aqui que também tem 2 sílabas. Olha só. Fogo. Fogo. Tem som de U, mas é a letrinha O, que está no final. Então, é fogo. Ela tem quantas sílabas também? 2 sílabas, como eu disse logo no começo para vocês. E para finalizar, ainda não finalizou não. Eu tenho aqui, olha, essa palavrinha. Ela também tem 2 sílabas, ó. Ela tem 2 sílabas. Que palavra é essa? Nadar. Nadar. A minha pronúncia é nadar. Então, o R fica juntinho com o tá, beleza? E finalizando, eu tenho aqui uma palavra que era um pouco diferente dessas aqui. Olha só, a palavra sal. Quem não conhece sal, quem nunca provou o sal, né? Então, eu tenho aqui o sal. A palavra sal. Quantas vezes eu abro a boca para pronunciar essa palavra? Eu abro só uma vez, sal. Então, a palavra sal, ela tem apenas uma sílaba. Mas ela tem quantas letras? 3 letrinhas. Então, sílaba é um conjuntinho, é um pedacinho da palavra que tem uma certa quantidade de letras. Como bem aqui na palavra nadar. Ela só tem 2 sílabas. Mas ela tem quantas letrinhas? 1, 2, 3, 4, 5 letrinhas. E a palavra sal, ela tem 3 letras, mas ela tem apenas uma sílaba. Porque quando eu vou falar essa palavrinha, eu abro a boca apenas uma vez. Ok, meus amores? Pois então, finalizamos agora a nossa aula de português. Espero que vocês tenham gostado e daqui a pouco eu volto com matemática.